Vou fazer por aqui mesmo. Se puder entrar no condomínio com propósito lá e divulgar a live pro pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem aí? Vocês? Hoje a gente vai ter um convidado especial aí para falar sobre planejamento financeiro específico na aplicação aí para condomínios, mas trazendo um pouco de contextualização aí do que as finanças comportamentais nos ensinam para que a gente tenha um bom planejamento financeiro. Aproveita aí, divulga aí em todos os seus grupos, redes sociais, essa live. Vai na setinha do lado aí, divulga pra gente, para que a gente possa iniciar aqui. Vou chamar pelo condomínio aqui então. Fala, rapaziada. Fala, meu amigo. E aí, Rômulo, beleza? Satisfação ter você aqui com a gente, conosco. E aí, Um como é que cara com moral tá? aí, Tranquilo? tranquilo. Eu tô com uma curiosidade, cara. Tá fazendo frio no Rio, porque aqui em São Paulo tá fazendo frio demais, hein? Não, eu cheguei aqui, tava com sol. Eu, graças a Deus, estou sem casaco e de bermuda. Então, É considerado estou no, frio aí. estou no meu habitat natural, né? Eu cheguei, mais tarde vai estar gelado. É porque eu desconheço frio no Rio de Janeiro, viu? Cara, não. Aqui passou de 20 graus é frio, né? Quem Só dera se que, aqui tivesse 20 graus, que São Paulo tá 9 graus, 12 pô, graus. que isso. Aí aí eu tava, já passa do frio, já passa pra nevada, sei lá. Não, então você tava sofrendo lá no Alphaville, então, naquela reunião nossa lá, então, ué? Pô, é porque tu não me viu no monte depois. Eu tava, Meu eu Deus. tava, eu tava sentado, sei lá, eu sentava em cima da mão pra esfriar, eu ficava do lado da fogueira, mas estava com frio. Pô, Não, o bom é é que muito não tem fogueira, curioso. né? Porque os montes que eu vou por aí não tem nem fogueira, né? Não, não tinha, só que teve um pedaço que ficou longe, né, da fogueira. Aí, quando eu estava longe, aquilo ali eu acho que era a prova. Tá certo. Então, hoje a gente trouxe aí o Rômulo aí, um convidado especial, um cara que tem um know-how aí dentro do propósito que é com essas lives, que a gente quer levar uma educação diferenciada aí para os condomínios, levar informação, conhecimento para uma área que as pessoas desconhecem, né? E primeiro vou dar aí Sim. as boas-vindas para a Gislene aí também, que está Boa noite, pessoal. Boa com a noite, gente na Romulo. live aí Bem-vindo. pelo Instagram do condomínio. E aí, Glenn, Boa tudo noite, bem? bem-vinda. Tudo bem, e você? Tudo na paz também. Olha lá, só os bravos aqui, hein? O Rômulo e o Ô, Gustavo. Rômulo, Eu sempre falo pro pessoal, Rômulo, eu falo pro pessoal, dá coraçãozinho aí, falo que o coraçãozinho é um ato de amor, né? É pra live chegar para mais coraçãozinho pessoas. e a Esse setinha aí coraçãozinho também, aqui para pode poder chamar outras chegar, pessoas aí. Você que esse tem raiva coraçãozinho do aqui seu pode vizinho, chegar. principalmente, você que não gosta do seu vizinho, quer ter uma boa convivência com o seu vizinho, é importante você participar de uma live como essa aqui. E o Ah, aviãozinho, ó, manda sim. pegar o aviãozinho aí, bora voar junto, tá? Manda um Coraçãozinho e aviãozinho aí do lado aviãozinho. aí. Eu já mandei, eu cliquei aqui na setinha, mandei Deixa para eu todo mundo. mandar aqui, Convido peraí. aí aos amigos, quem estiver aí, meu amigo, cara, obrigado já por estarem aí. E vocês sempre. Eu estava em live hoje cedo, né? Que hoje mais cedo eu fiz o episódio do Condonecta atrasado da semana passada. Que eu estava num evento, não Uhum. consegui fazer e logo depois fui para São Paulo. Então não consegui fazer, hoje já estava em live hoje cedo, mas ó, já vi aí meu amigo Wilson, como é que tá, cara? Odaí tá em todas. Obrigado a É todo isso mundo, aí. Mike, também Suelen, Edina Boa noite a todos Futura, aí, principalmente os que estão entrando Matheus, agora, conhecendo a obrigado. gente hoje, né? Muito obrigado aí pela presença. Então, Romulo, eu gostaria que você se apresentasse aí, pessoal aí que vai te conhecer hoje à noite, Então, falasse um pouquinho aí do pessoal, seu know-how, do que você trabalha. o, então, pessoal, ó, só antes, meu grande amigo Gilcimar.
grande contador, contador especialista em condomínio. Em Ó, falar em isso aí. gestão financeira, já fiz uma live com ele só para falar de gestão financeira. Padrinho também, Importante. Francisco Nazaré. Então, obrigado aí a todo mundo. Cara, falando de mim, então, eu tenho administração, né? Sou formado em administração. Há 10 anos que eu atuo no mercado condominial e também imobiliário, né? Comecei em 2013, trabalhando em administradora, depois eu fui trabalhar diretamente em imobiliária, me tornei corretor de imóveis, e me tornei futuramente, em 2021, me tornei síndico, né, profissional, consegui o primeiro condomínio e aí foi minha carreira alavancou, fui morar em Alphaville, né, ano passado, passei uma temporada aí em Alphaville, Certo. então essa temporada em Alphaville foi uma virada de chave mesmo na minha vida. Voltei para o Rio e aí eu comecei o Condonecta, apresentar o Condonecta. Condonecta começou com mais lives, chamando um síndico, chamando um profissional. Tive aí a presença aí do meu grande amigo Gilcimar. E aí foi acontecendo, né? Graças a Deus. E depois que eu tomei, a gente vem falar sobre gestão financeira. Eu acho curioso, porque eu tomei, depois que eu voltei para o Rio, eu peguei 2 condomínios e tomei calote dos 2. Nossa, E complicado. aí, demais. E aí, quando eu passei por isso, né, passei por essa situação complicada, eu transformei isso em força para aplicar no Condonecta, porque eu vi que a gente não pode mais viver com isso. A sociedade, o condomínio não pode ter mais essas situações ocorrendo, não só com o síndico, mas Com ao certeza. contrário também, síndicos, empresas que dão calote em moradores, hoje tem inúmeras. Então, depois que aconteceu isso, eu investi ainda mais, criei mais força para continuar investindo em condomínio. E aí hoje é um programa jornalístico, tenho registro profissional como jornalista também, e que eu posso estar com o programa crescendo tanto e podendo levar conhecimento, educação, falar de tudo que aflige aí nossa vida condominial, né? E obrigado aí a todo mundo aí que tá, que tá aí acompanhando. Ô, meu amigo Heron, grande Heron, parceiro, parabéns, Heron, foi teu aniversário aí, mais uma vez, parabéns. Pessoal da Hashtag Síndico, um evento aqui no Rio. Lila, grande Lila, síndica aqui no Rio. Obrigado a todo mundo que está aí. E obrigado pelo convite, né? A gente se conheceu agora, em Alfa, É no verdade. Clube da Vida. A gente já trocou uma É um ideia. Eu propósito maravilhoso. gostei, sim, e gostei principalmente do propósito de vocês também, né? Que é a linha. Então, obrigado pelo convite e tamo junto. Vamos junto. É isso aí. Aqui a gente vai falar um pouquinho, mas eu gostaria que você contasse suas experiências, porque é até importante para poder somar para nós e para as pessoas que estão nos assistindo aí. É relacionado, por exemplo, principalmente com a quantidade de inadimplência no condomínio, porque se a gente tem as famílias hoje, 76% delas endividadas e 71 milhões de pessoas com nome no SPC Serasa, que aumentou consideravelmente na pandemia, quais os dados que você tem com relação à inadimplência dos condomínios? Na sua visão, aumentou muito ou não? O que você pode nos Olha, falar em relação a isso, dentro dos dados que você tem, dentro do público que você atende? sim. O número da inadimplência cresceu consideravelmente durante a pandemia e Imagina. após a pandemia, ela podemos se dizer que ela não diminuiu tão largamente assim, ela ainda se manteve, porque a pandemia ela quebrou muitas pessoas, né?
Ela Verdade. ela não só quebrou as pessoas na saúde, mas ela quebrou também a economia, não só das pessoas, mas como dos países, né? Verdade. Então, O impacto foi aquele muito grande. exato. E aquele desemprego em massa, quem tinha vislumbrou uma oportunidade, se tornou um empreendedor ou investiu no marketing digital, que Sim, foi exatamente. onde teve o boom, né, nesse período, investiu em treinamento. Então, é por isso que eu vejo que, apesar de ter tido oportunidades, a cultura da vida em condominial não seguiu, Uhum. porque a gente vive numa sociedade totalmente modernizada, tecnológica e também podemos dizer, renovada, uma sociedade renovada. Só que a gente já vê que a legislação para condomínios ela já é atrasada há tempos. O Código Civil, mesmo sendo de 2000, teve 2002, depois teve atualização em 2015, né? Já está atrasado, porque tudo muda muito rápido. Então, a legislação em cima do Código Civil, ela é atrasada, sim. E, ao Com mesmo certeza. tempo, teve muito síndico que fez muito bem. Teve muito síndico que se renovou e renovou a própria gestão, né? Foi nesse período que eu me tornei síndico, né, efetivamente. Eu já tinha sido assessor de síndico, mas foi durante a pandemia que eu peguei meu primeiro condomínio. Então eu comecei a viver aquele drama de um condomínio depois, logo após uma pandemia, o que fazer, Uhum. o que levar para o condomínio, como levar as tecnologias, poder unir, né, a necessidade com a verdadeira, a rotina é algo desafiador. Mas, graças a Deus, temos o mercado está evoluindo devagar, principalmente aqui no Rio, vendo aqui Eu no Rio. acredito que eu acredito que poderia ter, eu não sei, eu acredito que não tem ainda, que da última vez que eu participei de uma reunião de facilities não tinha, que foi há 3 anos atrás, foi a última que eu participei. Mas eu acho que tinha que ter uma graduação de facilities, que também Uhum. ensinasse as pessoas também a como ser um síndico profissional, porque as pessoas não dão importância para isso, para o facilities. E o Uhum. facilities tem uma importância muito grande na questão de condomínio, questão de segurança, manutenção patrimonial e etc. Aí no Rio de Janeiro tem alguma faculdade que criou uma graduação voltada para facilities? O que você acha sobre isso? Você acha que deveria ter? Aqui no Rio, cursos são poucos. Tem muito curso em São Paulo. Inclusive, há alguns síndicos aqui do Rio que são graduados ou certificados através de cursos de São Paulo. Eu, inclusive, já fiz cursos de síndico ou de direito condominial em São Paulo, ou de escola de São Paulo. Não sei se tem problema citar nomes aqui, se não Não, não tem tem problema não. problema. Tem Então, não. hoje eu conheço alguns síndicos 5 estrelas, que é da Garbo, que é aí de São Paulo. Tem os síndicos certificados do CONASE, que é do Sérgio Craveiro. O grande Sérgio, inclusive, ele está trazendo o CONASE aqui para o Rio, o congresso dele. Só que são de São Paulo. Aqui no Rio Uhum. tem uma deficiência de escolas especializadas. Apesar de ter já muita ideia de alguns profissionais de poder Uhum. criar isso. O meu Graduação, né? amigo Gilcimar, que esteve aí, tem a ideia de alguns síndicos ou alguns advogados se juntando aqui, como Francisco Nazaré, Luiz Arechavala, tem ideias, sim. Agora, poder acontecer, eu acho que é algo mais delicado, né? Que é o registro com o MEC,
essa parte da educação, as pessoas quem estiver aí da área de educação, vocês, né, que são da área de educação também, vão saber muito mais, falar muito mais do que eu, né? Mas há ideias. Agora, o acontecer precisa explodir aqui, né? Exatamente. Exatamente. As pessoas devem estar curiosas aí, né? Porque a gente colocou aí no título da live aí, a importância da neurociência aplicada para a vida financeira. Mas, na verdade, a gente sabe que isso aí é uma forma geral, é um problema geral, a questão do endividamento no Brasil. Hoje, inclusive, Sim. eu estava conversando com alguns empresários e as pessoas olham lá, o problema no Brasil é a educação financeira e falta de educação para desenvolver atitudes empreendedoras. Mas isso é a consequência, não está tratando a origem do problema. A origem do problema está nas emoções das pessoas. Quando eu falo de neurociência, eu não vim aqui para poder falar sobre a anatomia, até porque a gente sabe muito bem, se alguns não sabem ainda, eu vou complementar aqui, as emoções nossas são controladas pelo nosso cérebro límbico. E o nosso cérebro límbico é conectado a todas as outras partes do nosso cérebro que são responsáveis para poder comandar todas as nossas decisões financeiras. Na verdade, as nossas decisões financeiras elas são determinadas pela parte do pré-frontal, córtex pré-frontal, que é na altura da testa. Mas a gente não veio para poder falar sobre isso aqui, sobre anatomia. A gente veio falar sobre as emoções e o impacto dela na vida financeira. Porque as pessoas elas acham que elas conseguem, por exemplo, realizar um planejamento financeiro sozinhas, pessoal familiar. E não, porque existem vieses cognitivos e emocionais que vão determinar essas decisões financeiras. E isso passa despercebido, porque é uma situação inconsciente da pessoa. Por isso que, às vezes, eu reforço muito das pessoas procurarem ajuda para fazer planejamento financeiro, porque não é só o medo que vai determinar o seu planejamento financeiro. É o medo ou o prazer ou a excitação. Tanto o medo e a ansiedade determinam suas decisões, como o prazer e a excitação também determinam suas decisões financeiras. A única diferença da questão das emoções negativas e positivas para a questão de tomada de decisão financeira é que o impacto emocional negativo ele é 2 vezes maior do que o positivo. E o exemplo disso que eu posso dar para vocês para provar o que eu estou falando, na questão da ciência, por exemplo, todo mundo lembra do 11 de setembro. Todo mundo lembra quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Agora, se eu perguntar para vocês aí, o Rômulo e Gislene, o que vocês fizeram no dia 11 de fevereiro de 2021? Mas eu tenho certeza que vocês lembram do 7-1 do Brasil. Do 7-1 do Brasil, eu tenho certeza que vocês lembram. Onde é que vocês estavam no 7-1 do Brasil? Vocês lembram? Eu estava em casa. Eu lembro, eu estava com os meus amigos em Betim, eu estava em Belo Horizonte, estava na cidade próxima a Betim, estava com meus amigos de festa junina, que a gente fazia, né, festa junina todo ano. A pandemia que parou com essas festas nossas, mas foram 10 anos seguidos de festa junina, e eu estava assistindo na casa de um amigo meu lá em Betim, esse 7-1, 11 de setembro, por exemplo. Eu lembro onde que eu estava no 11 de setembro. Por quê? Porque o impacto negativo, a emoção negativa, ela gera um impacto emocional 2 vezes mais potente do que o positivo. E isso foi provado através de um cientista e um psicólogo, que é Daniel Kahneman e Amos Tversky, que eles, em 1979, fizeram um estudo e isso foi evidenciado, que o impacto negativo é 2 vezes maior que o positivo nas emoções das pessoas. E esses impactos, as pessoas não acham que não, mas elas geram um gatilho no seu inconsciente, e esse gatilho que ele acionou através desse trauma, desse impacto negativo, é ele que vai determinar suas decisões financeiras. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, sobre os vieses cognitivos e emocionais que vão determinar suas decisões financeiras. Então, eu estou falando isso porque, para poder destacar a importância de você buscar pessoas que vão te ajudar no planejamento financeiro pessoal familiar. Que sozinho você não vai conseguir. É a mesma coisa, por exemplo, de eu querer fazer uma consulta. Vamos supor que a minha esposa fosse psicóloga. Se eu fosse fazer uma consulta com ela na sendo psicóloga, não ia dar certo. Não ia funcionar. Por diversas situações que ela me conhece, então existe toda uma parte emocional que vai tomar frente da situação e não vai racionalizar o atendimento. Então, no planejamento financeiro, ele é no mesmo nível. Então, por isso que a gente fala análise comportamental e neurociência. É a finanças comportamentais, né?
E aí eu gostaria de que vocês envolvessem no assunto também, vocês concordam ou não, ou vocês já imaginaram essa situação, já passou pela cabeça de vocês que o tanto que as nossas emoções, elas vão influenciar no nosso resultado financeiro, no nosso planejamento, e que às vezes isso passa despercebido. Gislene quer falar primeiro? Eu já falei muito. Fala aí, Gislene. Eu tenho experiências, né? O Gustavo me conheceu aí no momento que falou que ele e a Thaís foram um presente de Deus para minha vida, então ele tem me ajudado muito nessa questão financeira, porque eu passei recentemente aí por uma falência, vamos dizer assim, né? Então ele me conheceu no momento que as emoções estavam bem abaladas. E realmente, se você não consegue ter esse controle emocional, essa inteligência emocional, que o mais importante que o controle, eu falo que é a inteligência, né? Onde você vai canalizar essas emoções. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. E ele tem pegado no meu pé, ele é meu mentor, né? Eu não fui presenteada só com a Escola da Riqueza, eu fui presenteada com um irmão aí, que me direciona, pega na minha orelha toda hora. E essa questão emocional para as finanças. Né? No bom sentido, aí, na amizade. Né? Oi? Que às vezes a gente tem uns arranca-rabo, mas é no bom sentido, né? Porque o amigo... Não, a gente não tem inimigo, não. É uma troca. Não tem problema. Não tem problema. É isso que é legal também da nossa amizade. É importante isso, que para crescer, às vezes a gente precisa mesmo de alguém orientando. Essa vida de empreender não é fácil sozinha, né? E você tem alguém que te acompanha, as suas emoções principalmente, exatamente, eu concordo plenamente com isso. Se as emoções estão em dia, você consegue trabalhar focado, mas e realmente o resultado fica muito mais fácil para vir, né? Então, é de totalmente extrema importância e isso se estende não só para a vida, mas no condomínio mesmo, né? Um síndico que nem a Maria, acho que a Maria é o nome dela, que ela pegou aí um condomínio todo bagunçado, ela conseguiu reduzir o número de inadimplentes. Então, se ela não tem um controle emocional, né, para poder lidar com essa situação, com um monte de dívida do condomínio, com gente cobrando e as coisas precisando fazer no condomínio, né? Lasca tudo. Por isso que a gente cisma e bate na tecla desse trabalho nos condomínios, né? Verdade. É isso. A Lila é a síndica aqui no Rio, na Tijuca. Ela é um exemplo. Você olha para ela, ela é tranquilinha, mas que gestora. Ela é uma gestora. Não é à toa que ela até vai estar, ela está sempre em eventos, ela logo aí vai estar palestrando, porque ela é uma gestora de primeira. E isso eu falo porque eu conheço, sabe? Eu falo de quem eu conheço. E tem síndico aqui no Rio, como a Lila, que é assim, que é uma pessoa que ela sabe não só como fazer, mas sabe como levar, né? Escreve o segredo para nós aí, Lila, por favor, para nós. A Lila às vezes muito trabalho, muita cobrança. Isso é. E eu chego para ela assim, eu já perguntei, né, Lila? Já chegou, já fiz umas perguntas para ela. Também tem uma outra síndica aqui, que é síndica, também é síndica moradora, que é a Mara Adélia. Poxa, que síndica, e são síndicas simples, mas que são perfeitas, são perfeitas gestoras, né, e profissionais. E uma coisa que você comentou, né, a respeito aí das emoções, é algo realmente que eu percebo, porque os impulsos, né, que as pessoas têm ao gastar, a ter gastos, impulsos emocionais, eles são impulsionados pela maior parte por notícias ruins, né? Impulso alimentar, tô mal, vou comer um chocolate, tô mal, vou no shopping comprar roupa. Então isso tudo se traduz nesses impulsos, né? Impulsos. Ele alimenta isso, né? Exato. E aí a gente uma coisa que eu vejo sobre a gestão, isso quando eu trago para dentro do condomínio, porque o síndico ele vive numa pressão muito grande. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma síndica
aqui perto de onde eu moro, eu conheci a síndica num curso, Daniele, até quero mandar um beijo para Daniele. Ela mandou uma mensagem hoje que ela ficou doente. Ela realmente ficou doente dada a pressão que ela sentiu, sabe? E dentro do condomínio, o síndico, ele não é super-homem. Ele não faz Não tudo não é tão sozinho. valorizado, né? As pessoas não valorizam tanto a figura do síndico, né? Sim, e ele também, ele não pode achar que ele faz tudo sozinho. Eu tenho aí, o meu amigo entrou aí, o Davi, o gestor Davi aí, ele é um, para mim ele é um irmão, porque tem hora que eu olho de uma forma, ele vem, me conserta, não, Rômulo, faz assim, assim, cara, porra, isso aí são os amigos, são as pessoas que estão perto que gostam da gente e que querem ver a gente bem no que a gente faz, né? E o síndico, ele não é sozinho. Ele não é sozinho, ele não pode pensar que ele faz tudo sozinho, ele precisa ter um planejamento estratégico, um Com certeza. planejamento financeiro, e ele precisa ter uma assessoria. Assessoria para tratar assessoria contábil, assessoria da gestão, assessoria de engenharia, assessoria jurídica e assessoria de comunicação. São Para muitas mim, esses perícias são que ele tem que 5 dominar, né? pontos. Exato, exato. E porque se o síndico, ele, às vezes, se ele resolve fazer tudo sozinho, ou ele está com uma dessas 5 áreas deficitária, porque ele não consegue entregar tudo sozinho, ou com as 5, porque ele está tentando resolver tudo sozinho, só que é um monte de problema, tudo que aparece um atrás do outro, e aí ele não consegue entregar nada. Então é necessário realmente, além do planejamento, a assessoria para que tudo ocorra. Isso é importante. Eu estava conversando com o síndico aqui do meu condomínio aqui. Condomínio onde que eu tô são 288 apartamentos, são 2 torres e são mais ou menos aí, vai dar quase 1.000 pessoas. Então Bota você uma média imagina de ele. 3 por apartamento, 3 pessoas por apartamento, no mínimo. É isso mesmo. Então ele estava me externando para mim da dificuldade que tem, as pessoas não valorizam muito. Ele deu até uma desacelerada. Você vai dar uma desacelerada, sabe? Porque as pessoas não, elas não estão preocupadas muito em trazer melhorias para a comunidade. Elas estão preocupadas só com o próprio umbigo. Uhum. Então eu acho que as pessoas tinham que valorizar mais essa comunidade, essa união, né? As pessoas ter mais empatia com o próximo. Hoje, chegando para a live aqui, eu entrei com o carro correndo na garagem e aí tinha um cara saindo de bicicleta, eu quase atropelei ele, né? Aí eu dei uma ré, voltei, não deu tempo de pedir desculpa pra ele. Eu achei que ele tinha postado alguma coisa no grupo aqui, porque o grupo do condomínio tem mais fofoca do que coisa realmente para gerar valor. Eu já ia imaginar assim, na hora que eu cheguei aqui, eu já olhei no celular, assim, vai aparecer a placa do meu carro, só vai esse cara quase me atropelou aqui na garagem. Mas eu ia pedir desculpa para ele, eu que não encontrei com ele depois, ele já subiu de bicicleta, mas se eu encontrar com ele nos corredores aqui, eu vou pedir desculpa para ele. Então é esse tipo de coisa que as pessoas não têm, essa sensibilidade, essa empatia, entendeu? Porque querendo ou não, conviver com pessoas é difícil. E a gente fala essa questão do planejamento financeiro, das emoções, tem uma fala do Isaac Newton, que é toda ação gera uma reação. Então, por exemplo, quando a pessoa ela teve um impacto financeiro negativo, e no Brasil a gente teve uma onda de fraudes e golpes, e veio uma pandemia que gera uma atmosfera de medo e opressão, isso potencializa as emoções, e essas emoções elas vão influenciar nas suas decisões financeiras. Porque o que vai determinar o seu resultado é a forma como você reage à perda ou ao ganho. Uhum. Ela que vai determinar realmente. Toda decisão financeira que você toma é uma relação entre retorno e risco. E como eu falei que o impacto emocional numa perda, uma emoção negativa é 2 vezes maior, a pessoa que geralmente tomou um prejuízo, uma fraude, um golpe, inconscientemente ela vai tomar uma decisão mais conservadora. E aí vem os vieses cognitivos e emocionais. Aqui eu listei aqui porque são vários. Se a gente pegar neurociência para poder tratar de forma profunda, vão ser vários, né? Mas eu peguei os principais que eu destaco, que geram a consequência que hoje a gente vê o reflexo na nossa sociedade, que é o endividamento. Viés de ancoragem, por exemplo. O viés de ancoragem, porque o nosso cérebro ele sempre busca uma referência para poder dar uma resposta. Isso. Então, às vezes a pessoa ela tem um referencial ali, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você comprou uma ação a R$1. E
você lembra que o seu referencial é que ela é R$ 1. E aí a ação valoriza para R$ 5. Vou para ilustrar para vocês entenderem o que é o viés da ancoragem. Mesmo que você tiver acesso à análise técnica, análise fundamentalista, qualquer tipo de análise, informação de fontes confiáveis, informando que essa ação pode chegar a R$ 15 com objetivo, com documentação complementar, o seu cérebro ele já ancorou um referencial de R$ 1. Então você já acha que você está ganhando e nada vai fazer você mudar de ideia. Você vai vender essa ação a R$ 2. Então, assim, é um exemplo, estou dando ilustrando aqui um exemplo bobo de vieses cognitivos emocionais, que são vários, e a gente não percebe que isso toma decisão por nós. Por isso que não tem como nós realizarmos um planejamento financeiro, pessoal e familiar, eficiente de forma sozinho. Eu falo para as pessoas o seguinte, foca, e você vai ver vários influencers falando sobre isso, foca sua energia e seu tempo no seu talento. Multiplica o seu talento. A sua parte de saúde, a sua parte educacional, a sua parte de... Até para você determinar a sua alimentação, procura um nutricionista, paga um convênio médico, vai no médico. A questão do planejamento financeiro ele não é diferente. O problema é que o brasileiro ele tem hábito de querer fazer as coisas pela força do próprio braço. Então, você tem que focar a sua energia, o seu talento em gerar receita, em gerar riqueza, construir riqueza. Deixe o planejamento financeiro para um profissional, porque você pode ter certeza que você pode ter o melhor conhecimento do mundo. Pelo fato de você estar fazendo uma coisa que é sua, o viés emocional cognitivo ele vai influenciar na sua decisão financeira e nunca vai ser um resultado positivo. Porque todo brasileiro tem um déficit cultural relacionado à educação financeira. E aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, vocês concordam com o que eu estou falando? Você acha que a pessoa consegue, por conta própria, ter uma alta performance, uma performance alfa na carteira de investimento? O que vocês acham sobre isso? Eu acredito que as pessoas elas precisam primeiro que mudar a cultura de aprender a diferenciar o que é custo e o que é despesa, o que é investimento e o que é gasto. O que é ativo? A maioria Exato. A maioria das pessoas elas se perdem porque elas não sabem diferenciar. O que não sabe o básico da informação da educação. Exato. E aí ela acaba achando que uma compra de consumo para ela é um investimento, só que ela não sabe qual é o retorno daquela compra ali que ela está fazendo. Então ela confunde primeiro o saber. O que eu vou investir ou como eu vou gastar o que eu tenho. Aonde eu vou aplicar para ter retorno. Isso aí é a primeira ponta parte da educação, né, da informação, exatamente. Exato. Que é onde corrobora com essas perdas ou com esses fracassos. Com certeza. Que é onde corrobora para ela cair em golpe. Exatamente. É importante. Você quer falar alguma coisa, Islene, relacionada a isso aí? O que você acha? Então, eu acho, a gente bate na tecla semanalmente aqui dessa importância de estar levando esse conteúdo para os condomínios. A gente tem vivenciado muito essa barreira, né? A gente fala, vamos marcar uma reunião mesmo, nem que seja pelo condomínio, a gente fala para o próprio morador, né? Reúne 5, 10 pessoas para nós conversarmos, fazer um workshop, bater um papo, gratuitamente. E a gente tem encontrado muita resistência. A gente tem encontrado resistência do tipo, o pessoal aqui é muito difícil, aqui ninguém quer saber de nada não. Mas é difícil. E por isso que nada melhora, porque eles ficam com esse pensamento de que aqui é ruim, de que aqui as pessoas são ruins, de que aqui ninguém quer saber de nada, e aí as coisas não têm oportunidade de crescer, né? Mas precisa alguém ter essa iniciativa de falar, não, eu vou reunir aqui, né? Por isso que a gente pede, o motivo do condomínio com o propósito, é nós nos unirmos mesmos com o síndico e tentar fazer o morador ter essa consciência, porque se o morador tem essa consciência que a gente pode levar esse conteúdo, esse desenvolvimento pessoal, profissional, humano dentro do condomínio, a vida do síndico vai melhorar, né? O condomínio vai ser próspero, né? E as pessoas vão ter um ambiente mais agradável ali, né? Mais harmônico, né? Uma coisa sobre isso é o que eu observo também em relação ao Condonecta. É a pessoa ter ela ter a consciência ou ela ver
ela precisa ver o benefício que vai ser agregado. Quando a pessoa não vê o benefício, ela entende que aquilo não é necessário. As pessoas hoje, até a neurociência, tudo pode analisar. As pessoas, elas são visuais. Tem síndico Exatamente. que faz um trabalho, tem síndico que faz um trabalho perfeito, mas se ele não mostra uma Uma gestão melhoria à vista, né? física, exato, se ele faz um trabalho financeiro perfeito, mas ele não pinta uma parede, parece que Exatamente. o síndico não fez nada naquele condomínio, porque a pessoa é visual. As pessoas, o cognitivo dela é algo visual. Com Ela certeza. ela é uma com os sentidos. Ou ela vê, ela sente cheiro, ela escuta, ela tem tato. Então ela foca muito Exatamente. naquilo que é visível e acaba Quanto mais esquecendo sentidos, o que é. quanto mais sentido você estimular da pessoa, mais você consegue atrair a atenção dela. Exato, exato. E aí, quando eu, por exemplo, com o Condonecta, que eu pude até apresentar para vocês um pouquinho, né, que é a ideia de levar o Condonecta para dentro dos condomínios, para poder palestrar para os moradores, da mesma forma que vocês fazem, foi aí que a gente teve aquela sinergia boa, né, que a gente faz a mesma coisa, né, tem a mesma ligação em relação a levar conteúdo de bons para dentro dos condomínios. Foi ali a primeira coisa que eu pensei, o que eu vou fazer, o que eu vou levar de benefício para fazer as pessoas descerem. Porque elas já têm a reunião em condomínio, a visão dela é a assembleia. Ou vão aumentar meu condomínio, ou vai ter briga. Ou eu vou para ter confusão, ou eu vou para pagar Tem mais que mudar caro. essa Então eu não vou. percepção, né? Então Exato. deve ser isso, então. Porque, por exemplo, o meu síndico, ele questionou o seguinte: "Pô, Gustavo, eu tenho, aí no nosso condomínio deve ter mais ou menos 1.000 pessoas. Uhum. Dessas 1.000 pessoas, 100 participam da assembleia. E a assembleia é de 6 em 6 meses. Então deve ser o Tem receio das muito. pessoas de ter que fazer uma votação para poder aumentar alguma despesa, alguma coisa. Tem que mudar essa Exato. percepção, então. Exato. Porque elas têm que ter a visão do benefício ali. É, Eu vou levar qual benefício? O que que você vai trazer para os moradores? E aí é um benefício que é realmente palpável. Eu, eu, eu pensei nos benefícios mais básicos. O que pode ser mais básico para aquela comunidade? E aí é levar um benefício para aquilo que atenda. Porque aí o síndico ele vai dizer para mim, olha só, aqui a gente tem uma falha nisso. E se eu trouxer isso, o que você acha? Então já é, facilita muito, porque a gente está agindo na dor deles. verdade, concordo. A gente tem, a forma que a gente tem de mudar a percepção das pessoas e a atmosfera para que elas possam se sentir atraídas para poder participar de um bate-papo desse, elas entenderem realmente qual que é o objetivo e o propósito nosso, né? Porque eu Uhum. acredito que as pessoas devem olhar o síndico como um folgado, ou eu estou enganado. Tipo assim, o cara vira síndico só para não ter que pagar um condomínio. É É, que nem eu já ouvi um falando, viu, é, tem Rômulo? alguns, Acha né? que não Você tem faz responsabilidade nenhuma, né? Cara, Ô, Rômulo, eu a escutei dor de assim, cabeça que deve dar, imagina aqui, ó, 1.000 famílias aqui, você tá doido. eu escutei assim, Olha, você eu vejo trabalha ou uma você só... coisa. Hein, Pode Rômulo? falar. A pessoa fala assim, você trabalha ou você só é síndico? Tipo assim, como o síndico não é trabalho, não. Você trabalha ou você só é síndico? Na É, verdade, que elas não entendem qual o trabalho que é o síndico que faz, né? É, Elas não sabem. Aí, quando você não tem nem consciência do que é direito, o que é seu direito e nem seu dever, o que ela vai entender sobre o direito e dever do síndico? O que o síndico faz dentro de um condomínio? a O responsabilidade, né? como que eu vou, sim, e o como que eu vou cobrar aquele síndico? A gente vê tanta coisa errada aí acontecendo é, porque são pessoas que não sabem nem cobrar os seus direitos. Aí a pessoa exatamente. olha para os direitos, para a linha dos direitos, mas aí não olha para a linha dos Dos deveres. deveres. A Cíntia falou Então, muito bem sobre isso aí, essa questão de síndico, de diferença de síndico, administradora, de gestão de conflitos, porque realmente as pessoas, lidar com pessoas é um desafio muito grande, né? síndico
síndico ele é o responsável, ele é o representante do condomínio responsável. A administradora, ela não tem nada a ver com o síndico. A administradora, ela faz um papel de apoio ao síndico. Os papéis. Então, aí é porque a responsabilidade, aí é uma percepção já do síndico, porque é o síndico que não sabe fazer o trabalho dele, porque ao momento que ele entender que ele é responsável civil e criminalmente pelas coisas que acontecem dentro do condomínio, ele não vai dar... Exato. Só esse já é motivo para a pessoa respeitar um pouco mais o síndico, né? Porque as pessoas não têm noção de que ele responde aí civil e criminalmente qualquer situação acontecer, né? Exato. E até as coisas que acontecerem fora, foi a administradora que errou, mas o responsável é o síndico. Então, é ele mesmo, partir dele, o entendimento que ele é o gestor, ele é o responsável. Então, ele tem que se posicionar como líder. É uma questão de posicionamento, é uma questão de gestão. Se ele não sabe ser o gestor, aí tem gente que não é gestor nem de dentro de casa, vai ser gestor do condomínio. Então, aí é complicado. Exatamente, eu falo muito sobre isso para as pessoas, que se você não for um bom administrador da sua família, você não administra nada na sua vida, nem o dinheiro, nem negócios, nem nada. Se você não administra suas emoções, eu vou comprar o quê? Se qualquer coisa que acontece de ruim, eu vou gastar dinheiro com comida, vou gastar dinheiro com roupa, aí como que eu vou ser gestor de alguma coisa? Como que eu vou botar uma empresa para frente? Eu sofri 2 baques grandes, eu fiquei meses com prejuízo depois da verdadeira pernada que eu tomei dos condomínios. Eu fiquei bastante tempo. Eu poderia ter sentado, ficado reclamando. Eu usei aquela força para investir onde eu estou, no que eu faço. Foi ali que eu botei mais pressão ainda no Condonecta. E aonde o Condonecta está me levando. Se não fosse o Condonecta, a gente não ia estar tendo essa conversa aqui. Eu não ia conhecer o projeto de vocês. A Escola da Riqueza. Exato, eu não iria conhecer o projeto, esse projeto aqui, Condomínio com Propósito. A gente não ia estar conversando agora. Então, eu poderia estar sentado aqui sofrendo, gastando, ou não gastando, ou sofrendo, ou eu podia investir. Toda crise dá oportunidade, né? Exato. Eu tive uma crise grande e comecei a vislumbrar a oportunidade. E quando eu vislumbrei a primeira oportunidade, eu comecei a girar e ver que aquilo é um caminho, porque essa é uma falha do mercado. O mercado não tem isso. Isso que você está fazendo hoje, conversar sobre neurociência, poxa, neurociência, se a pessoa tivesse um pouquinho de noção, ela mudaria a vida dela. Não, com certeza. Porque hoje as pessoas estão endividadas principalmente por 2 vieses que eu gosto de citar muito aí quando eu vou falar sobre isso. Que é o viés da disponibilidade e da familiaridade. Da familiaridade, por quê? Porque se a gente imaginar que a gente passou no Brasil, na década de 80, hiperinflação, e aí apresenta o Collor, que dá aquela pernada nos brasileiros, que teve gente que até suicidou, e que essa carga emocional vai passando de geração para geração. E aí você já vai pegando um conceito negativo do dinheiro de investimento, que vem desde lá de trás. E aí, se realmente a gente convive com pessoas e elas influenciam nas nossas decisões e ações, o viés de familiaridade é isso. Às vezes sua família, você teve um pai, ou você teve pessoas na família que costumam ter hábitos financeiros que não são saudáveis, você vai ser um padrão de repetição. Se você não compreender e ter um autoconhecimento, falar assim, peraí, eu estou repetindo o que o meu pai e minha mãe fez, eu estou repetindo o que a minha família fez, e todo mundo realmente estava no ciclo de escassez, está no ciclo de escassez até hoje. E o viés de disponibilidade é porque a educação no Brasil ela é tão sucateada e tão arcaica, a estrutura pedagógica, os paradigmas obsoletos, que tudo que é fácil, a pessoa toma decisão na superficialidade. Toda decisão dela ela é rasa nas decisões. Ela não vai procurar mais profundamente para embasar a decisão, procurar mais detalhes, mais documentações. Então, por exemplo, as decisões financeiras dela é com base em superficialidade. Ela não procura entender, compreender um pouco mais. Qual que é a minha relação com o dinheiro? O que eu penso do conceito de riqueza, de prosperidade, de dinheiro?
E a questão, por exemplo, que as pessoas, quando elas têm um impacto emocional muito forte, uma ferida emocional lá atrás, depressão e ansiedade é um desequilíbrio, é disfuncionalidade. E quando você tem uma disfuncionalidade, o dinheiro sempre vai alimentar ela. Você pode ganhar R$1 milhão, você vai continuar na pobreza e na mediocridade. Porque o dinheiro vai só alimentar aquilo ali. A pessoa não tem controle, ela é impulsiva. Então as pessoas, por exemplo, elas acham que só a emoção negativa que vai impactar diretamente na decisão financeira dela. Mas não é só a emoção negativa. O êxtase e o prazer também, ele te dá sinais realmente que você não tem um controle financeiro adequado. Porque talvez você vai comprar na impulsividade, no prazer, porque inclusive o Pablo Marçal já falou diversas vezes sobre isso, e lembra que ele contou uma história de um Vectra, não sei, no Vectra não, um Jetta, que ele queria. Vocês já ouviram essa história dele? Já tá Um vendo? Jetta, que ele queria comprar um Jetta, e ele colocou na mente dele, ele recebendo o Jetta, gerando aquela reação química no cérebro, aquela, como é que fala? Aquele êxtase momentâneo, né? Tipo assim, adquirir. Porque quando você vai adquirir alguma coisa, é dopamina. Você comprou ali, aquilo te saciou, mas no outro dia é como se nada tivesse acontecido. Só que as pessoas, elas não conseguiram, pessoas que não conseguem controlar isso, ela tem sempre que estar comprando e gerando aquela dopamina, porque ela já tem uma situação disfuncional no corpo dela, na inteligência emocional, e ela não consegue ter equilíbrio. E aí as pessoas vão gastando, não tem educação financeira. Aí vai virando uma bola de neve, né? Porque, por exemplo, as pessoas não fazem ideia do que a inflação ela faz no seu bolso todos os dias. Porque você acha que o IPCA está no valor X e é só aquele valor ali que está depreciando o seu capital, mas não é. Porque aquele valor ali, eu falo que é um valor que é ilusório. Porque, por exemplo, na época da pandemia, teve commodity aí de alimento aí que aumentou 60%. Como que a inflação é 12%? Se o arroz, por exemplo, saiu de R$18 para 40. Então, as pessoas não enxergam isso no dia a dia delas. Mas eu tenho certeza que quem vai no supermercado todos os dias deve ter sentido que, no mínimo, está gastando o dobro. E aí vem o governo, o Banco Central, me falar que a inflação é 12% ao ano. Não, isso não existe. Então, é uma série de somatórias de situações que faz com que a pessoa realmente esteja numa situação financeira difícil. Sim. E eu sempre falo para essas pessoas procurar ajuda, um especialista em planejamento financeiro, principalmente que entende de neurociência, que entende de psicologia financeira, de finanças comportamentais, porque o reflexo do seu bolso é exatamente as suas emoções. Então a pessoa vai identificar quais os gatilhos que são acionados em você, que fazem você não cumprir o planejado, porque a maioria das pessoas não tem disciplina e não consegue manter consistência e constância no planejamento financeiro. E o planejamento financeiro, ele não é genérico. Cada um de vocês, você, Rômulo, Gislene, tem uma circunstância única na vida. Como que a pessoa vai baixar uma planilha no Excel, vai ver um videozinho no YouTube ou uma informação desfragmentada numa live e vai conseguir fazer o planejamento financeiro com base nisso, sendo que você tem suas particularidades, tem objetivos diferentes. Então é abrir os olhos das pessoas com relação a isso, procurar ajuda, orientação para que faça o planejamento financeiro pessoal familiar, porque isso vai impactar de forma positiva também nos condomínios, porque a inadimplência ela aumentou por conta dos problemas da pandemia, numa série de outras situações, mas se as pessoas tivessem realmente uma educação financeira, um planejamento financeiro, elas estariam preparadas para uma situação de crise, de sazonalidade, igual aconteceu. Só que as pessoas, assim, eu falo o seguinte, a pandemia, quando ela veio, ela mostrou que as empresas, principalmente pequenas no Brasil, não estavam preparadas para um desafio como esse. Porque não tem preparação, não tem educação, as pessoas não sabem gerir o negócio, não tem educação. Se não tem educação financeira pessoal, se você não consegue controlar as finanças da sua casa, você acha que você vai controlar as finanças do seu negócio? É de dentro para fora. Tanto que, por exemplo, quando eu vou conversar com algumas pessoas que eu acompanho já há um tempo, e eu vou falar sobre negócio, não, eu quero melhorar a gestão financeira do meu negócio. Eu não vou direto na gestão financeira do negócio dela, não. Eu vou nela primeiro, porque é de dentro para fora. Falei, não, então como que está a sua vida pessoal, como é que está a sua finança, como é que está a sua relação em casa com seu marido, com sua esposa, com seus filhos? Não, você está me perguntando isso, o que isso tem a ver? Falei, não, o seu negócio é um reflexo que é dentro da sua casa. Se você não entender se você não conseguir administrar a sua casa, você não vai administrar seus negócios, não vai adiantar te levar informação e conhecimento, não. Isso é. Uma coisa que
que eu pude aprender bastante, que é o reflexo disso, é o padrão de repetimento, né? De repetição. É o Padrão padrão de de repetição, repetição das exatamente. pessoas, e isso é explicado na neuroplasticidade, né? É, Porque você vem seguindo padrões de comportamento e padrões de repetição, tanto e isso em todas as áreas. E aquilo cria em você alguns hábitos. E a gente sabe que eu já procuro estudar sobre isso, né? Que os padrões, o padrão que você segue, cria-se um hábito. E quando você tem aquele hábito, você começa a segui-lo então, inconscientemente, é uma né? cultura. É inconscientemente, a Exato, modelagem é inconsciente. Chama exato, inconsciente coletivo. Então você modela a exatamente. pessoa de forma inconsciente, que chama inconsciente coletivo, e aí por isso que precisa tratar de dentro para fora, porque você tem que trazer o inconsciente para o consciente. Para Isso pessoas aí. pensar, entender o seguinte, não, eu tô repetindo o que o meu pai fazia, e essa situação que aconteceu comigo lá atrás está influenciando nas minhas decisões financeiras. Aí sim, quando você tem realmente uma consciência, aí você consegue ter uma estratégia com uma racionalização para que você possa ter realmente planejamento financeiro eficiente. O problema das pessoas Sim. é que elas acham que eu vou falar coisas que elas já sabem, não é. Eu, por exemplo, quando vou fazer planejamento financeiro das pessoas, eu ajo no ponto cego. Porque tem duas situações importantes aqui na questão do conhecimento. É o que você não sabe que não sabe. Tem situações que você sabe que não sabe. Mas tem situações que você não sabe que não sabe, que é o inconsciente, tem que ser trago para o consciente, para que junto você possa compreender que isso está determinando as suas decisões financeiras e que você precisa realmente colocar o lado racional para funcionar mais, ter um equilíbrio nas suas emoções, para que você tenha disciplina para manter um planejamento financeiro. Porque a maioria das pessoas, por que a maioria das pessoas elas começam algo e não termina? Isso reflete em tudo. Reflete na quantidade de gente que aparece na assembleia do condomínio, quando você tenta emagrecer e para no meio do caminho, quando você começa alguma coisa e não termina, por quê? Porque isso já é uma situação de viés que precisa ser trabalhado para que você adquira disciplina. Uhum. Então, é o que as pessoas precisam fazer. Então, eu estou destacando a importância dessa live aqui, do seu trabalho, Ron. Parabéns pelo seu trabalho, porque, querendo ou não, as pessoas não levam a sério a importância disso. O seu abrigo, aonde você mora, tem que ser um lugar de paz. Você tem qualidade de vida e você tem que atuar em comunidade também para que isso possa refletir no seu dia a dia, no seu condomínio. Uma coisa que eu falo, isso em toda a assembleia e em todo local que eu tenho oportunidade. Quando eu vou falar Aí, da a vida do Maria falou uma coisa exatamente certa aí. ela, Algumas eu pessoas até ia continuam jogando comentar a isso. culpa na pandemia. É justificar, é vitimizar. A primeira coisa que a pessoa faz é vitimizar. Sim. E uma coisa que eu sempre comento, quando eu tenho oportunidade de poder apresentar o meu trabalho, eu falo, olha só, eu trato de um dos direitos básicos de qualquer cidadão, garantido lá no artigo 6º da Constituição Federal, de 88, que é o acesso à moradia. Então, quando a gente fala de moradia, a gente está falando de um direito básico do Isso. cidadão. E aí esse direito básico, ele se reflete no quê? Como que você mantém a sua moradia? Qual é o estado, qual é o padrão de qualidade, qual é o padrão de entrega que você mantém de serviços? Condomínio já é uma pegada muito diferente. A gente vê que o condomínio, ao mesmo tempo que ele tem o CNPJ, ele não é uma empresa, então ele não tem arrecadação. Se ele não tem receita, na verdade, ele tem arrecadação, mas não tem receita. Aquele valor ali é um rateio das despesas. Então, se eu quero ter qualidade, eu tenho que pagar por ela. E aquilo que eu pago tem que ser refletido em qualidade de vida dentro da minha propriedade. Que o condomínio é um codomínio, é uma propriedade, é um proprietário que tem a propriedade de sua unidade autônoma e além da área comum. E é ali que a gente entende o conceito do condomínio. E é assim, quando a gente entende o conceito do condomínio, a gente entende o conceito da vida financeira de um condomínio, que é o rateio de despesas, que é a vida sobre a previsão orçamentária. E é claro que a previsão orçamentária, ela é um teto. Eu não posso gastar
mais que aquilo, mas eu tenho que garantir que aquele valor ali da previsão orçamentária cumpra com os desejos e também com o conforto, né, dos proprietários, dos moradores, dos funcionários e principalmente do próprio síndico. O síndico também ele também usufrui do condomínio. Se um condomínio está bem, ele também está bem, a gestão dele está boa. E ali é paz para a mente dele, né? É paz para a cabeça dele também. E assim a gente entende. E quando a gente leva para essa área aí comportamental, a gente percebe que o comportamento dentro do condomínio sinceramente, eu não sei classificar o conceito que as pessoas têm dentro do condomínio. Porque tem pessoa que trata o condomínio como um consumo, sendo que aquilo ali é a casa dele. É claro que ele consome, mas é onde ele mora. Então ele precisa ter o cuidado com aquilo, né? E isso tudo é padrão. Tem pessoas que vão morar em condomínio que nunca moraram, então eles não têm essa percepção. E também tem as pessoas que mudam de condomínio, vão principalmente esses condomínios novos, em que os condomínios são cada vez maiores, né, maiores em quantidade de apartamentos, até por causa do tamanho da população, né, para atender as questões urbanísticas. Que principalmente o síndico, ele tem que ter um comportamento dentro daquilo ali. Com certeza. Né? E tudo isso que a gente está podendo apontar hoje, essas questões como a neurociência explica, como a neuroplasticidade explica a mudança de hábito que a gente consegue fazer, é uma mudança através de atitudes. E atitudes tomadas, não atitudes faladas, né? Não atitudes somente discutidas, mas realmente o buscar, o fazer. A gente tem que, se eu quero alguma coisa, para eu ter essa coisa, eu preciso primeiro entender para que serve, como que usa e quanto que custa, até eu ter algo. Então, dentro do condomínio, se eu quero ter um condomínio confortável, eu tenho que entender como que eu consigo ter, como eu vou fazer e quanto custa cada serviço. É uma questão, parece simples, mas realmente é simples, mas não é fácil, né? A gente podemos fazer isso. Porque dentro do condomínio são pessoas diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, e ter uma pessoa ou uma empresa ou um gestor para poder unir tudo aquilo ali é realmente um ponto muito desafiador, mas que é crucial. Então é entender a importância de você realmente valorizar um pouco o seu síndico. Eu vou dar o exemplo do condomínio que eu estou. Os prédios aqui, depois que foram construídos, teve uma valorização de 30% devido ao quê? As manutenções e melhorias que foram feitas no condomínio. Ou seja, aumentou 30% do valor de valorização de cada apartamento. Então você vê da importância realmente que o síndico tem nesse processo também. Sim, sim. Aí então condomínio novo, né? Pelo vídeo. É novo. É novo, né? Já tem a valorização já dele imobiliária, né? Ele já é valorizado, a valorização imobiliária já é natural, né? Já a valorização dos serviços, ele vem a partir de que eu tenho uma previsão equilibrada, uma previsão orçamentária equilibrada. E aí, a previsão orçamentária, quando ela está bem equilibrada e ela consegue atender todas as demandas, eu consigo ter como implantar uma gestão financeira
bem, que continue melhorando cada vez mais o condomínio. E o condomínio, ele precisa se atualizar ao mesmo momento em que as tecnologias vêm para acrescentar qualidade de vida na nossa vida, o condomínio também precisa seguir essa. Só que realmente a gente tem uma diferença aí. A legislação não segue na mesma velocidade. A mudança na legislação não segue na mesma velocidade que a vida, né? O que as tecnologias. Então, as pessoas elas precisam entender que para ter uma melhoria é preciso ter uma ela não pode nem ser contra a legislação dentro do condomínio, né? Ela não pode ser contra a legislação, mas ao mesmo tempo ela precisa atender a coletividade. E a coletividade ali a gente também inclui o respeito aos prestadores de serviço, tanto o síndico quanto os seus funcionários. Então, é uma linha muito tênue, né? Isso tudo. Mas a gestão financeira dentro do condomínio, ela vai ser sempre ela sempre vai partir de uma previsão orçamentária bem feita. E quando a previsão orçamentária estiver bem, aí sim você tem como o síndico fazer o trabalho dele. Verdade. A Maria colocou. A Lila comentou aí uma coisa principal, a coisa mais principal, que são as manutenções em dia. Tudo organizado, tudo isso valoriza. Condomínio a gente fala aqui no Rio, praticamente. Eu não conheço ainda muito bem os condomínios de São Paulo. Conheço alguns na área de Alphaville, mas Alphaville realmente é um ponto mais elevado, né? Mas eu já vi que aí em Alphaville tem umas tretas aí em alguns condomínios. Mas normal. Mas essa questão aí é a principal. Quando o condomínio mantém as suas manutenções preventivas em dia, ele vai ter uma minimização. Ela vai ter um número de problemas. Ele não vai precisar, por exemplo, da manutenção corretiva, porque o número de problemas vai ser diminuído. Então, ter as manutenções preventivas, ela precisa estar aonde? Dentro da previsão orçamentária, que é a nossa gestão financeira. É isso tudo. Isso tudo faz parte da razão do condomínio. Deixa a Gilene falar agora. Deixa eu beber água. Não, a hora boa, né? A hora. Pensa que não, já foi quase 1h10 aqui. E isso, o papo tem para várias lives mesmo. A gente tem que fazer uma mentoria mesmo, um workshop aqui semanal só para falar de cada assunto que pode agregar condomínio. Então é isso, né? A gente falou lá, não é coincidência, acho que é deucidência. O Condonecta com o condomínio aí, né? Nós nos conhecemos e ambos têm essa missão, esse propósito de contribuir com o condomínio, com o desenvolvimento pessoal, humano e profissional dentro dos condomínios, porque isso vai agregar desde a família lá dentro, né? A cada apartamento para o condomínio em geral. A missão de fazer um condomínio próspero mesmo, e a Escola da Riqueza é mais um plus aí que veio para agregar nisso, que é justamente levar a educação financeira, empreendedora, inteligência emocional para as crianças já, né, dos 6 aos 17 anos, através de uma gamificação aí. Então, é isso. Então, se vocês que estão aqui, beijo, Rose. Pessoal, agradeço a todos. Eu vi que tem bastante gente de condomínio, muito legal. Vamos nos unir aí. Se vocês quiserem workshop, se vocês quiserem nossa presença, chama o Condonecta, chama o condomínio, vamos nos unir aí. Ninguém quer? Vamos começar de 5 pessoas. Eu vou reunir 5 vizinhos aqui e a gente vai fazer uma transformação. Pode ter certeza que com esse resultado, na próxima virão 10, viram 15, você vai ser esse agente de transformação, né? Mas alguém tem que falar, não, eu vou reunir aqui 5 moradores, a gente vai fazer um café da tarde, alguma coisa, e nós vamos aos pouquinhos
É que eu tô falando na Escola da Riqueza isso, né? Uma criança vai acender uma luzinha, mesma coisa do condomínio. O morador é uma luzinha que um se acende, e daqui a pouco a gente vai acender a luzinha do outro, e daqui a pouco o condomínio está É isso todo aí. iluminado aí de bênçãos, de prosperidade. Então é isso, toda quarta-feira nós estamos aqui às 20 horas, e a gente vai querer falar mais, hein, Rômulo, com você aí, que você tem Não, conteúdo para trazer não, bastante. Tava não, então nem se fala também, muito conteúdo, é isso. Eu só tenho gratidão por estar aqui, né? Eu entrei aqui que era para ser só vocês dois, mas eu não aguento, né? Entrei aqui pelo condomínio que o Gustavo não aguentou. Mas é isso, gente. não, ficou bom, ficou bom. Eu que agradeço aí. Realmente, uma coisa que eu até falo, se as pessoas não querem, a gente quer. A gente faz, não Exato, tem problema não. Nem que a gente se reúna sozinho. Só nós, Vocês moram em condomínio, rapaz, une 3 pessoas lá no salão de festa, que exato. faz. Vai Aí acontecer. aqueles três vai pulverizar, vai falar para outro vizinho, vai falar para o outro. No começo vocês Sejamos falaram nós os dos agentes de grupos transformação. vocês falaram Sim. dos grupos de condomínio aí, né? Engraçado que quando é coisa ruim, brigaiada, o grupo ferve e tudo. Agora, realmente, às vezes, por um conteúdo que vai agregar valor, o pessoal nem olha, né? Nem vê, nem compartilha. Mas é isso, a gente é perseverante, nós somos aqui vencedores, é o que eu falo sempre, e a gente não desiste, não. Não, Gustavo, quer tem deixar, de. quer deixar suas considerações finais aí? Rômulo, Gustavo? Eu vou trazer umas considerações finais aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Rômulo aí. No mundo espiritual não existe coincidência. A gente falou sobre isso lá em Alphaville. A satisfação, o privilégio para nós, para mim e para a Gislene aí, que a gente tem esse projeto, a Escola da Riqueza, ter conhecido vocês, o Daniel, são pessoas espetaculares. Eu tenho certeza que Amanda grandes tá aí coisas também, Deus ó. tem por essa amizade, por essa parceria. E para finalizar a questão da neurociência, explicar para as pessoas a importância de procurar alguém para ajudar no planejamento financeiro, seja ele para sua criança, que a gente tem Escola da Riqueza, seja para você que é adulto. Os vieses emocionais cognitivos são atalhos mentais e distorções cognitivas. E para provar que existe isso, eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que às vezes tem um dinheiro na poupança e continua com o dinheiro lá, mesmo sabendo que dá prejuízo. Nós temos aqui R$ 1 trilhão, R$ 1 bilhão na poupança ainda, os brasileiros têm. E mesmo sabendo que dá prejuízo, eles mantêm lá. Eu já conheci pessoas que me falaram assim, olha, eu mantenho meu dinheiro na poupança porque eu sei que pelo menos ali eu estou vendo e eu não vou perder dinheiro. Isso não é um pensamento certo. Isso é uma disfuncionalidade de um problema que você precisa trabalhar, porque você consegue criar uma carteira com mesma segurança, com o mesmo perfil conservador e ganhar um pouco mais, pelo menos compensar o IPCA, que a poupança hoje ela não compensa nem o IPCA, você está depreciando o seu capital. Então você está deixando uma disfuncionalidade, um viés cognitivo emocional, tomar as suas decisões financeiras por você e está comprometendo o seu orçamento da sua família. Uhum. Eu quero agradecer aí, né? Eu vou terminar também, né? Minhas considerações finais. Eu quero primeiro agradecer você, Gustavo, Gislene, Escola da Riqueza. Quero agradecer o Condomínio com Propósito, todo mundo que esteve e que estão aí. Beijo a todos. Lila, beijo, querida. Vamos estar junto. Vai no H, né? Vai ter um evento agora, Síndico 4.0 aqui no Rio. Sábado, vamos estar juntos novamente lá, mas obrigado aí. E uma coisa também que é essencial, né? No condomínio é difícil de fazer, mas é possível. Gestão financeira também não é só gerenciar seus gastos, mas você ter mais ganhos, porque não adianta só ficar olhando para a parte de diminuir se aqui não sobe. Então, gestão financeira, uma boa gestão financeira é você ter a capacidade de criar receitas, criar riqueza, além de diminuir, né, a sua linha ali de despesas. Então, porque a maioria das pessoas, existem pessoas que ganham 30 mil, mas gastam os 30 mil, e tem pessoas que ganham 3 mil e que são mais ricas do que essas, que ganham 30, né? Então, que você pense na sua gestão financeira não só na área de custo, despesa, mas pense na área de ganho de receita. Tá? Obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez.
tempo passa, a Nós gente vai agradecemos. falando, vai falando. Quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer a vocês pelo convite. Estou aí à disposição, Nada. conversando Marcar os novamente, próximos. sem problema. Pode marcar que eu tô Sigam aí. aí o Condonecta, tem aí. Quem não quer, sigam a gente, sigam o Gustavo aí, que toda quarta-feira a gente está aqui às 8 horas com esses temas aí para melhorar a vida dos moradores. E é isso. Vai deixar salva, Gustavo? Vou deixar salvo. Comenta lá o que vocês acharam, qual foi o insight, compartilha para mais pessoas aí. E é isso, gente. Obrigada, Rose. Obrigada, gente. Obrigada, Lila, pela Um abraço participação. para Todos que vocês aí. estiveram aqui Fiquem com presentes. Deus. Beijos. Agradeço a todos. Um Valeu. abraço. Valeu. Semana de vitória. Tchau, gente. Fica com Deus.